Cada artista cresce no seu tempo. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArteCast, a sua dose de pensamentos artísticos e criativos. E hoje eu trouxe um tema que é recorrente para nós artistas. A gente tem uma programação mental que foi instalada, obviamente, e falo isso recorrentemente, né? No período escolar, mas também na programação da sociedade em que vivemos, que é de disputa. Nós somos programados para disputar, para sermos melhores em relação ao outro. A gente não foi disputado, a gente não foi treinado para sermos melhores para nós mesmos, para que as nossas habilidades, a nossa personalidade, a nossa individualidade sirva ao bem comum. A gente foi, na verdade, treinado para competir, para ser melhor que o outro, para passar por cima do outro. Isso eu digo pela programação nas escolas, quando se tem prova, quando você é um número, quando os melhores eles são ressaltados e os piores vão sendo colocados de lado. Enfim, isso de alguma forma pra gente como artista instala uma programação que é a programação de comparação. Não só pra gente como artista, mas nós como seres humanos, independente da profissão que a gente escolhe, a gente se compara. A gente ainda vivendo a era das redes sociais, onde a gente passa muito mais tempo e até peço aí pra você computar mesmo. Quanto tempo você está passando consumindo um livro e quanto tempo você passa consumindo rede social? Quanto tempo você passa conversando com amigos, realmente, assim, cara a cara, e quanto tempo você passa conversando no WhatsApp? A gente passa muito mais tempo gerando dados. Isso é fato. E é até bem complexo sair disso, já que cada vez mais a sociedade está se modificando para estar cada vez mais digitalizada, enfim, as relações, e isso está nos mudando como seres humanos. E isso também, de alguma forma, faz a gente ter muito mais dados de outras pessoas. Obviamente que dados que aquela pessoa quer mostrar. Então a gente não vai querer mostrar dados ruins. Até pode ser que os dados ruins também te tragam uma popularidade. Mas a gente coloca os nossos melhores dados ali. E a gente está olhando o melhor dentro do ponto de vista daquela pessoa sobre ela. E óbvio que isso a gente vai comparar. A gente vai ver aquele nosso amigo artista, aquele nosso colega, fazendo muita arte, trabalhando pra caramba, passando em todos os testes, enfim. E às vezes ele tá olhando pra você e falando, caraca, ele posta super pouco. Será que ele tá, né, eu tô aqui postando tanto e ele tá lá trabalhando muito mais. Então há uma comparação, uma disputa nas redes sociais para quem também gera mais dados, para quem gera uma maior quantidade de fotos bonitas e de coisas instagramáveis, curtíveis. E isso pra gente como artista é super perigoso. Não há como comparar a carreira de um artista com outro artista. Não tem como. A nossa profissão é intuitiva. A gente, obviamente, tem técnicas, tem toda a questão racional e teórica da nossa profissão, mas o que comanda o motorista do nosso carrinho, do nosso projeto, é intuitivo. É só quem está ali sabe para onde está indo, o que está fazendo e o ponto de vista que está. Não tem como comparar. Não tem como comparar, mesmo que os dois artistas tenham nascido na mesma época, vivido as mesmas experiências, tenham as mesmas bandeiras, por exemplo. Mesmo assim, as assinaturas, ou seja, ele mesmo, a sua particularidade, ela vai ser diferente, porque ele tem uma assinatura própria. Ele também lida com as ferramentas dele de uma forma diferente e isso já vai fazer o produto final sair diferente. Então ele passou pela mesma formação, ele é gêmeo,
Eles nasceram na mesma casa, na mesma época, viveram a mesma formação, mas o ponto de vista, a experiência e aí sim a assinatura, que é a impressão digital de você artista, que faz você ser você, os seus diferenciais e a forma com que você conduz as suas ferramentas, fará só você ser você. E isso não tem como ser comparável. O que a gente compara é o resultado final. O quanto aquele resultado final alcançou, às vezes, algo que você almeja e que talvez você detenha mentalmente que aquilo é um indicativo de sucesso. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser reconhecimento, pode ser o que você achar que deva ser. Mas para atingir determinada coisa, é você com você mesmo, é só você que vai produzir aquilo daquela forma. Por isso que a gente tem que passar, óbvio, a gente tem que olhar as obras dos outros e isso é fundamental, mas a gente tem que passar muito mais tempo ampliando referenciais, e aí sim é um ponto, a não comparação, mas observar a obra do outro e a partir daquela obra ampliar o seu referencial. E aí sim, ao ampliar o seu referencial, é você conseguir afinar o seu instrumento corpo para atingir aquilo que você decide atingir. E aí eu te pergunto, a questão de comparação na real, o ponto é, você sabe para onde, o que você quer? Porque às vezes ao comparar é porque você tá vendo que a pessoa já sabe o que ela quer e aquilo, né, é tão gostoso ver aquela pessoa atingindo algo que ela queria tanto e conseguiu atingir. Enfim, ou às vezes não, às vezes a sua questão é só porque você quer atingir exatamente aquilo que ela quer atingir. E aí então crie estratégias. Crie formas de você conseguir atingir dentro do seu universo, do seu ponto de vista. Eu tava vendo a entrevista da Anitta ontem até. Ela tava falando que ela tem como uma referência forte para ela é a Carmen Miranda e ela quer reconstruir a história da Carmen Miranda na sua própria história e trazer um novo final e tal. Pô, fantástico, legal, ela pegou aquilo como uma referência. Ela olhou, ela não compara. A Carmen Miranda não cantava funk, ela tinha um outro tempo, ela tinha outras ferramentas, ela tinha outra assinatura, ela tinha outra bandeira, outras bandeiras. Talvez sejam próximas da Anitta, se ela achar que as bandeiras são próximas. Mas o ponto é, trabalhe, ao invés de olhar para o outro, se olhe, se compare com você mesmo, com você do passado, como que você quer estar daqui a pouco. Observe o seu funil, onde que ele está obstruído, o seu funil, o seu processo criativo, se ele está obstruído na fruição do mundo através dos 5 sentidos ou na questão de mistura, de você entender aquilo que você fruiu, de você se entender particular como artista, ou se é na ferramenta, se é na hora de produzir, ou, mais ainda, se é na hora de conceber um projeto, se é na construção desse projeto, você não está sabendo fazer isso, você não está sabendo conduzir uma carreira. O que está te travando? Para que você não atinja e faça você ficar muito mais tempo observando o outro e se comparando com outro artista do que olhar sua própria carreira. Esse é o ponto. Nosso funil funciona diferente. Nós somos vulcões que entrarão em erupção em momentos diferentes. E isso não perde a beleza do vulcão. Pensa uma sementinha, várias sementes, vários tipos de sementes. Você não sabe o que é cada semente. E aí você planta. Cada semente precisa de uma quantidade de sol. Cada semente precisa de uma quantidade de água. Cada semente precisa de um vaso, ou seja, de um meio específico para estar. Às vezes o meio que você está aqui hoje não faz sentido e você precisa mudar de meio, mudar de vaso. Você precisa se entender que semente é você. O quanto de água você se dá, o quanto de atenção você se dá, o quanto de sol você se dá. E qual é o seu tamanho, né? Você anda germinando. Já houve época em que você floriu e agora você está calma, né? A planta ela descansa também, ela não está o tempo inteiro florida. A gente tem momentos.
Eu falei já uma vez sobre isso, sobre nós sermos natureza. E natureza tem estações do ano e as estações precisam ser respeitadas. Nós somos natureza. E ao invés de comparar, olha com carinho o trabalho do outro, a jornada do outro, e olha com carinho para a sua jornada. E o que a jornada do outro, ao invés de comparar, pode te ajudar a alimentar a sua própria jornada. Que você pode olhar no outro e falar, caraca, ele é tão disciplinado, né? Como eu consigo ter mais disciplina? Ou, sei lá, como eu consigo ser mais concentrado? Como eu consigo ampliar meu network? Como eu consigo, sei lá, me conectar mais com pessoas de fora, de dentro do mercado? Como eu consigo vender mais a minha obra? Observe o outro não a nível de comparação, mas a nível de experiência. Esse é o ponto. Nós artistas somos rede. Não entra na pilha da disputa que a gente aprendeu lá na escola. Reprograme. Esse é um ponto. Você se compara? Você costuma se comparar? Você costuma fazer isso com frequência? Ou você costuma também parar para falar com você mesmo? Assim, você costuma fazer isso? O quão importante também é? Ou seja, se comparar com você mesmo, tirar um tempo para você se olhar e se observar, enfim. Fala comigo, me chama lá no Instagram, @podcastartcast, e vamos conversar mais sobre esse assunto, sobre comparação, sobre crescer no tempo certo. Cada artista tem o seu tempo. E tempo é lindo, a palavra tempo é linda. É linda porque a gente respeita. Porque tempo a gente não tem controle, a gente só tem respeito. Arrasou? Me chama também lá no meu Instagram pessoal, @mariliagóes. Vai ser um prazer ouvir, conversar e trocar com você. Arrasou? Um beijo.